Sapiens, tudo bem com vocês? Hoje o vídeo é sobre dica de livro. Você aí, já ouviu falar sobre os livros do escritor Yuval Harari? Hoje a dica de livro é sobre um dos livros dele, o livro Sapiens. Se você ainda não leu, eu tenho certeza que depois desse spoiler você vai querer ler. Primeiramente, quem é esse escritor? Yuval Noah Harari. É doutor em História pela Universidade de Oxford, especializado em História Mundial e professor da Universidade Hebraica de Jerusalém. Suas pesquisas giram em torno de questões abrangentes sobre a relação entre a história da humanidade e a biologia. Sapiens, então, foi lançado em 2011 e logo se tornou um fenômeno mundial. Apesar da quantidade de informações e a imensidão de assuntos, é um best-seller internacional de respeito. Harari conseguiu encaixar em aproximadamente 450 páginas mais de 70 mil anos de história sobre a humanidade. Eu confesso que foi uma leitura difícil inicialmente. Sapiens é um livro com uma quantidade exorbitante de informações sobre os mais diferentes assuntos da natureza humana. Por isso, alguns capítulos podem ser densos, mas a partir do momento em que você consegue adaptar sua leitura a ele, tudo muda e a sua admiração por essa obra de arte cresce e nos leva a milhares de reflexões extremamente profundas. A forma como a história é narrada passa uma sensação de linearidade fantástica, deixando tudo mais simples de entender. Então, sobre o que o livro trata? Justamente sobre a história da humanidade, desde o surgimento do Homo sapiens como espécie, sobre a consolidação como única espécie de hominídeos a ocupar o planeta, tanto exterminando quanto miscigenando, a ascensão da escrita e entre outros assuntos. A estrutura do livro divide o assunto em 3 partes: a revolução cognitiva, a revolução agrícola e a revolução científica. Eu vou dar uma resumida porque dá para falar horas sobre esses assuntos. Primeiramente, a revolução cognitiva. A primeira parte dita que o Homo sapiens conquistou o mundo graças à sua linguagem única e sua capacidade elevada de processamento cognitivo em relação a outras espécies. Dessa forma, surgiram novas maneiras de se comunicar e pensar. Harari, então, relaciona a capacidade flexível dos sapiens de cooperarem entre estranhos com sua trajetória de sucesso rumo ao governo do mundo, enquanto outras espécies praticamente se tornaram submissas. Com o decorrer deste período, surgiu o conceito denominado de realidade imaginada, algo que, a partir da revolução cognitiva, passa a fazer parte do coletivo da espécie através de crenças partilhadas. Muitos exemplos, então, são citados, como a lenda de Peugeot, considerada uma ficção jurídica onde uma empresa de sociedade limitada não pode ser vista, nem tocada ou sentida, mas ainda assim é submetida às leis do país, que opera e está na mente das pessoas. Por esse motivo, existe para o imaginário coletivo. E como a evolução da espécie, diversas realidades imaginadas surgiram, com elas diferentes tipos de comportamento, dando assim origem ao que chamamos de cultura. Todo este progresso nos levou a muitas conquistas, mas também a fatalidades. Estima-se então que o Homo sapiens extinguiu quase metade dos grandes animais do planeta. E isso tudo aconteceu antes mesmo da invenção das ferramentas de ferro. Agora, falando um pouco sobre a Revolução Agrícola, diferente do que aprendemos ao longo da vida, Harari caracteriza a Revolução Agrícola como a maior fraude da história. Durante esse período, o Homo sapiens foi domesticado pela planta, e não ao contrário. Com isso, passamos uma nova era, onde a espécie se multiplicou exponencialmente, mas não a qualidade de vida.
Então, consequências essas que colhemos os resultados até hoje. Harari diz que basicamente a essência da revolução agrícola está relacionada à capacidade de manter mais pessoas vivas em condições piores. Assim, o sucesso evolutivo de uma espécie é medido pelo número de cópias do seu DNA, apesar de ninguém concordar. As pessoas reduziram seu padrão de vida só para multiplicar o número de cópias de genoma do Homo sapiens. Além do plantio, os Homo sapiens mudaram sua relação com os animais. Agora, alguns eram domesticados e outros selecionados para o alimento. Em geral, passaram a ser adaptados às necessidades humanas. E com o tempo, as ovelhas, o gado, os porcos se tornaram mais gordos, menos curiosos e mais submissos. Além disso, hoje vieram a ser os grandes mamíferos mais difundidos do mundo. Desse modo, com o crescimento desenfreado da espécie, houve-se a necessidade de organização, buscando o conceito da realidade imaginada. Agora, temos o conceito de ordem imaginada, que pode ser dividido em 3 níveis. Primeiramente, objetiva. Existe independentemente da nossa crença e consciência, como por exemplo o frio, o calor ou a radioatividade. A subjetiva depende da consciência de um único indivíduo, por exemplo, nosso amigo imaginário da infância. E a intersubjetiva, algo que existe na consciência coletiva, como o dinheiro, as leis, deuses, impérios. Não há como escapar da ordem imaginada quando derrubamos os muros da nossa prisão e corremos para a liberdade. Estamos, na verdade, correndo para o pátio mais espaçoso de uma prisão maior. Todo esse excesso de informação causou uma sobrecarga de memória. Portanto, fez-se necessário a criação de um sistema de processamento de dados chamado escrita. E através dela, crescemos de muitas formas. Tivemos que criar novas ordens intersubjetivas e iniciamos o processo de débitos históricos, que assombra nosso mundo até os dias atuais. Aprendemos a manipular o jogo econômico com restrições jurídicas e barreiras invisíveis, e perpetuamos a escravidão justificada na maior resistência e superioridade imunológica de africanos em relação aos europeus. E com o advento dessas crenças limitantes, a maior parte das leis, normas, direitos acabaram privilegiando condições de indivíduos através de características que mais refletiam a injusta imaginação humana do que a própria realidade. Para melhor contextualizar a Revolução Científica, o autor procede contando alguns dos fatores fundamentais para que a nossa espécie prosperasse em harmonia. Desse modo, é descrito o surgimento das primeiras ordens universais, a ordem monetária, a ordem imperial e a ordem religiosa. E através delas, conecta nossa capacidade de crescimento com a necessidade de confiar em sistemas que só têm valor na imaginação coletiva. Como o dinheiro, que é considerado o maior e mais eficiente sistema de confiança mútua já inventado, mencionado inclusive como o apogeu da tolerância humana. Segundo Harari, a revolução científica não foi uma revolução do conhecimento, foi acima de tudo uma revolução da ignorância. E sua maior descoberta foi de que os humanos não têm as respostas para as suas perguntas mais importantes. Harari, então, se refere a esta revolução como um momento que podemos direcionar a humanidade a um rumo completamente diferente. E ao ler Sapiens, fica evidente o porquê. Este é o momento em que forças se unem em prol da ciência, para alcançar respostas para as nossas dúvidas, como, por exemplo, a incapacidade humana de viver eternamente. Então, para que essas forças se unam, é necessário que a base estrutural seja forte.
e conversem a nível mundial. Com isso, mais uma vez fortalecemos a capacidade da imaginação humana. Agora, os bancos e toda a economia florescem através da nossa confiança no futuro. A mesma confiança que é capaz de perseverar um sistema de crédito que pode ser utilizado para os mais diferentes motivos. Assim surge o credo. Através dessa estrutura financeira, estudos mais complexos possibilitaram a descoberta de novas alternativas energéticas que, por fim, aumentariam nossa capacidade produtiva. História esta que, novamente, nos trouxe para um momento já vivenciado antes, fazendo com que a Revolução Industrial fosse uma segunda revolução agrícola. Assim, problemas complexos, mas de natureza semelhante, ficariam evidentes. Segundo Harari, apenas 2% da população vive da agricultura nos Estados Unidos, mas somente esses 2% consegue alimentar toda a população do país, como também exportar excedentes para o resto do mundo. A oferta, então, começou a superar a demanda, e um novo problema surgiu. Quem vai comprar tudo isso? Assim surgiu a ética do consumismo. Apesar da quantidade de fatos interessantes dos quais eu não tinha conhecimento nas revoluções anteriores, ao ler sobre a Revolução Científica, o sentimento é diferente, pois encaramos essa realidade nos dias atuais e o caminho ao qual Harari nos guia pode soar assustador para alguns. Afinal, a tecnologia, que hoje nos permite um acesso excessivo a informações, nos possibilita viajar para 1000 lugares incríveis e a registrar momentos únicos. Essa é a mesma que nos escraviza a ponto de tirar nossa atenção de todas essas possibilidades, enquanto brincamos incansavelmente com nossos celulares. Da mesma forma que a planta domesticou o homem, nossas invenções estão nos domesticando. Bom, a parte final dessa obra vai muito além dessa reflexão, mas eu não quero estragar a leitura de vocês. Ler sobre a Revolução Humana em uma perspectiva histórica e biológica tem suas particularidades, e talvez por isso esse livro seja tão especial e recomendado ao redor do mundo. Então é isso, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado e principalmente se interessado. E se você, por acaso, já leu esse livro, deixe aqui embaixo o seu comentário e não se esqueça de curtir o vídeo e de recomendar para os seus amigos.